Esse assunto é bem bacana, porque muitas pessoas têm muita dúvida, né, em relação tanto de tráfego como também de posicionamento de marca, porque o pessoal, principalmente sobre o posicionamento, o pessoal é um pouco Sim, sim. limitado de Tipo assim, a gente informações, vê né? hoje é cheio de guru passando um monte de coisa, mas é aquele negócio, todo mundo já sabe, né? Faça uma arte que chame atenção. Tipo, really? Sério, é isso? E depois quer perder o Compre curso. esse curso pra falar que você tem que fazer uma arte boa. Ó, o Silas aí também. Silas, seja bem-vindo. Ó, 16 graus, né? Jesus. Bom, acho que já foi nosso hype aí, já esperamos bastante. Cara, vamos lá então, porque eu separei algumas perguntas aqui que um pessoal da minha audiência fez para você também, que eles têm bastante dúvida quanto a posicionamento de marca, quanto ao que Uhum. fazer, né? Como é que é isso, na verdade? E antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse para o pessoal da sua expertise, né? Porque eu conheço bem, sei o cara top que você é, mas o pessoal aqui ainda não sabe. Então, se apresenta aí para a gente, fala do seu tempo aí de história, só para a gente ter um pouquinho de noção. Bom, ó, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, aqui eu sou o Kleber Souza, sou especialista em brand e posicionamento de marca, né? O brand não é somente a logomarca, não é só desenhar um símbolo, é um todo, é toda a construção visual de uma empresa, né? Isso envolve desde a parte de imagem, é tão complexo a parte de brand que o profissional chega a escolher até a voz para fazer propaganda. Ó, tal campanha vai precisar desse tipo de voz para impactar o cliente. Isso aí é tudo alinhado na construção da identidade visual. E na parte também de posicionamento. O que é o posicionamento que eu faço? Não é a parte do tráfego, que é o que você faz na internet. O que eu faço é tirar a empresa do ponto A e levar para o ponto B. Entendeu? Ah, Kleber, como assim? Explica melhor. Exemplo, eu tenho uma empresa que vende X produtos a R$ 10. Kleber, eu quero fazer uma migração de público ou não quero migrar o público, eu quero simplesmente começar a me posicionar para poder valorizar esse produto, para me sair desse valor e vender a R$ 30, R$ 40. É possível? É possível. A gente faz toda uma estruturação, faz todo um planejamento e um posicionamento. A partir de agora, a empresa vai começar a se comportar dessa maneira para pegar mais credibilidade, mais confiança e envolver o cliente ao ponto dele começar a despertar o desejo e começar a consumir esse produto com um valor mais Sim, caro, total. né? Então, eu sou especialista nisso. Já estou atuando no mercado já faz 18 anos, Caraca, aí tem já um bagagem, hein? bom 18 tempo. anos. Tenho bagagem. Tenho 35 anos. Mas começou cedo, comecei cedo. Eu comecei a dar aula de criação com 16 Caramba, para novão, 17 hein? anos. Novão, eu lembro que eu tinha que mentir minha idade, porque na turma tinha pessoas bem mais velhas do que eu. E eu já dava aula e era, tipo assim, isso foi bem bacana para mim, a bagagem, até para eu dar palestra tudo mais. Você vai destravando, né? Você vai perdendo aquela timidez de falar em público tudo mais. E isso me ajudou bastante, porque nesse nosso mercado, até mesmo para você encontrar profissionais para estar trabalhando, é uma luta. E você não acha. Os bons profissionais estão tudo trabalhando ou por conta, ou já estão Bem inseridos isso. em alguma empresa, né? E para você montar uma equipe hoje, eu tenho que trazer o que acabaram de se formar e começar a modelar o Sim. profissional aqui Cara, dentro da eu agência, sei bem né? como é que é essa questão de mentir a idade, porque eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha tipo uns 14 para 15 anos, você acredita? E aí você entrava na sala de aula assim, todo mundo, nossa, quem é esse É. moleque aqui, né? Aí você dava aquela estufada assim pra fingir que era mais velho, né? Pra ganhar aquela credibilidade e chegava. Mas, cara, fala pra mim, você começou a dar aula já com 15 anos, então você começou a estudar com qual idade? Não, na Ah, verdade eu comecei a 17. dar aula com 17 anos. Com 17 anos. Meu primeiro curso eu fiz de 13 para Nossa, 14 anos. Foi na nossa, Microlin. clássico, você mesmo estudou lá, né? Então você praticamente ficou estudando 3 anos. Na Esse tempo que Microlin. você começou a dar aula.
3 anos. 3 anos. E assim, eu fui apaixonado. Desde quando eu comecei a estudar a parte de criação, Photoshop, CorelDRAW e tudo mais, fiquei apaixonado. E o curso, quando você vai fazer, você vê o básico do básico, né? E eu sempre fui muito autodidata e comecei a me especializar, a participar de workshop. O Altair Hope foi um grande mentor para mim, né? Não sei se você conhece, que é o fera do Photoshop e da parte de criação também. Tanto é que ele foi um dos caras que o Avatar 1, ele que cuidou toda da parte de coloração. É um brasileiro. E falta divulgar o trabalho dos brasileiros em grandes Então, né? produções, né? Entre outros profissionais que foram meus Caramba, e pior que a gente mentores, vê isso né? até naquele outro filme também, aquele Então, famosão, A Era do Gelo, né? Tem um cara lá que é brasileiro, que ele que desenvolveu também o esquilinho e tal, ele teve grande participação e o cara não ganha nada por isso, né? sim. Não é acreditado pra ele, sabe? Putz, tem tanto brasileiro bom aí e a gente não sabe, acha que é tudo da Aham. gringa. Cara, que bom, então, hein? Aí Aham, me fala, isso é você então verdade. começou com essa idade a dar aula, aí você passou a dar aula, e depois desse tempo você começou a exercer a profissão de fato. Como é que foi um pouco dessa história aí? Depois quando eu dei aula por 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Depois eu já eu fui trabalhar dentro de um estúdio fotográfico, né? E dentro desse estúdio, aí, tipo assim, eu fui modelado a parte publicitária, entendeu? Porque ali o estúdio fazia capas de revista e tudo mais, daí foi o primeiro contato. Aí, nesse período, eu já entrei na faculdade, fiz publicidade e propaganda, e foi minha paixão. Aí já comecei a atuar. Dentro desse estúdio, eu trabalhei, acredito aí, com uns 2, 3 anos. Aí já abri meu escritório de design, mas nessa época, o que eu fiz? Eu nichei muito o meu público, eu só atendia Bacana. fotógrafos. Porque eu tive muito contato com fotógrafos e vi que tinha uma oportunidade ali muito carente, porque esses profissionais, apesar de estarem trabalhando com imagem, não tem ninguém para cuidar da empresa dele, da imagem da empresa. Ele cuida da imagem das pessoas, mas não tinha ninguém para cuidar da imagem da empresa. E aí foi onde que eu entrei. E na época, conhecido nacionalmente, tinham três pessoas. Que era eu, o Caetano e a Vanusa aqui no Brasil. E eu ainda já prestei serviços nessa época para Argentina, Estados Unidos, Portugal e... Não, foram esses 3 países. Cara, E tudo e já para que você teve essa fotógrafo, experiência assim fora, você porque era vê muito caro. coisas surreais, assim, né? Que eu vejo muito o povo daqui falando. Ah, não, é que o design americano é melhor, o design de tal país é melhor. Você sente isso, Balela? A gente usa as mesmas ferramentas, a gente tem a mesma capacidade. A mesma capacidade. O que acontece? Os americanos, eles se destacam porque lá é uma concorrência. Vamos falar para simplificar. Você entra no nosso mercado aqui do Brasil, você entra em um corredor de cereais. Você tem ali algumas opções dentro de um espaço limitado. Lá fora é diferente. Você entra em um corredor gigante de marcas, de concorrentes. Então, eles acabam sobressaindo questão de embalagem e de propaganda. Porque se eles não tiverem aquele time, aquela ideia genial, E a concorrência vem e devora. derruba eles em 2 tempos. Que é diferente da comunicação da Europa. Da Europa não é tão acirrada, porém, lá eles prezam muita Sim, qualidade. nossa, faz muito sentido isso. Você entendeu? Real. Bom, Não que os Estados Unidos não venham prezar a qualidade, preza. E tem excelentes profissionais, a comunicação deles é fantástica. O que falta aqui para nós, na minha opinião, aqui no Brasil, é uma comunicação um pouco mais alinhada e principalmente a questão da propaganda, entendeu? E de embalagem também, é muito carente aqui nós, né? Porque hoje a pior que embalagem é, né? está saindo É mais verdade cara do que o isso. produto. Eu ouvi falar muito disso, né? Principalmente aquelas revendedoras que vendem mais refrigerante, essas coisas, né? Eles falam que a embalagem, eles pedem para você devolver a embalagem, porque sai muito mais barato para eles do que criar do zero. Olha o Silas falando aqui, ó. O Jeff tem muito que aprender. Cara, eu aprendi Sim. tanto com o Kleber que você não tem noção. Em menos de 1 hora de reunião, o cara me ensinou muita coisa, muita coisa. E, pessoal, para quem não sabe, eu conheci o Kleber, a gente trabalhou em um projeto juntos, eu conheci ele lá.
eu acabei rodando tráfego para um cliente, né? E aí eu acabei conhecendo ele com esse cliente, né? E a gente também participou de um evento, né, Kleber? Que foi o Protagon. A gente lá, tal, não sei o que lá. E aí ele acabou Aham. conversando mais com a minha ex. Tava os dois lá trocando ideia. E aí depois eu conheci o Kleber, a gente começou a conversar também. E aí entramos numa reunião, tipo, a gente se conectou muito, né, cara? Eu vejo isso, assim, porque a gente se fala tanto que parece que eu conheço ele há muito tempo, assim. Tipo, a gente já deve ter conversado no máximo umas 7 vezes, né, Kleber? Sei lá, algo do tipo. Por aí. E agora, com a agência, você já atendeu mais outro cliente, né? Porque na época que a gente trabalhou junto, porque eu prestava serviço dava consultoria de marketing para uma empresa que ativou seu contrato aí com Foi. você, né? Fazendo todo o tráfego, cuidando toda essa parte, e eu da parte de imagem treinando Sim, toda a exatamente. equipe E lá, aí foi quando eu né? falei, caramba, olha esse criativo aqui. Eu lembro que eu tinha pedido um criativo para você, e aí a gente tem o costume de falar o quê? Olha, eu preciso de XYZ, né? E aí todo designer, geralmente, né? Pelo menos a maioria dos designers que eu conheci, eles fazem isso. Ah, tá, ele pediu XYZ. Aí o cara vai lá e coloca exatamente o que você pediu, só aquilo. E aí o cara não dá um toque, sabe? Poxa, seria legal você trabalhar essa imagem, se você trocasse essa palavra por essa outra. Aí eu lembro que você, nesse momento, já conseguiu inserir um monte de coisas. Assim, eu falei, caramba, olha só, eu trouxe a ideia, eu trouxe a semente, ele pegou essa semente e irrigou ali, deu mais ideias, poldou um pouco mais e deu esse resultado incrível. Porque eu lembro que quando a gente subiu o seu criativo, assim, acho que assim que ativou umas 15, por aí mais ou menos, umas 30 impressões já começou a trazer um resultado bacana, né? A qualidade do anúncio ela subiu, Uhum. o desempenho das pessoas, a CTR, né, que é o que a gente mede hoje em dia para saber a qualidade do anúncio, já começou muito bem. Então, assim, a gente vê que o criativo, a imagem, a comunicação faz total diferença nesse momento, né? E você comentou agora dessa falta que os Sim. brasileiros têm na hora de fazer um criativo do marketing, né? Eu gosto de olhar muito isso quando eu tô andando, sabe? Eu vou dar um rolê e tal, e aí eu conheço muitos restaurantes bons. Sabe o que é bom, assim, excelente? De você chegar e falar, meu, não é possível que tem esse restaurante aqui, eu não sabia. Aí você olha aquilo, aí você vai ver a Uhum. placa do cara, assim, ó. Restaurante ao lado. Ah, velho, tá de brincadeira. Não, é escrito numa lousa ainda. Restaurante aqui. Coma por tanto. E tipo, você não sabe a qualidade do produto, você não sabe a qualidade e tal. Você não sabe, não consegue ver o que ele entrega, você não consegue entender se é tudo aquilo, se não é. Porque você vê uma placa dessa, você entende o quê? Peraí, uma placa porcaria significa que a comida é? Não precisa nem completar, né? Porque é isso que Ruim. passa. A galera não dá o devido foco ao marketing, né? Não dá o devido foco à comunicação de como ela entrega o produto, a qualidade daquilo, né? Que é, na verdade, o que a gente Sim. chama hoje também de isca, né? É como você vai chamar atenção. Será que se eu te trazer um pão com manteiga e te jogar assim, vai ser a mesma coisa de você ver um pão preparado, a manteiga sendo derretida tal, né? Que é o que você traz bastante, principalmente no nicho culinário, né? Você poderia explicar um pouquinho qual que é a sua visão Aham. hoje com isso? Dessas pequenas empresas e as grandes empresas, como é que elas olham isso hoje? Por que tem essa falta de atenção com isso, cara? Ó, na verdade, eu vejo que muitas coisas são faltas de conhecimento. Porque muitos donos, principalmente de pequenas e médias empresas, eles estão tão envolvidos ali com a empresa e não dá um passo para trás para olhar um todo, sabe? Porque qual que é hoje a realidade de muitos empreendedores? Ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que cuidar da gestão, ele tem que muitas vezes ser até operacional, daí tem que cuidar um pouco do marketing, cuidar da parte de venda, faz de um tudo e acaba não dando uma atenção mais atenção em alguns pontos, principalmente na comunicação. E às vezes, na necessidade de começar a empreender, não faz um estudo antes. Bom, para quem que eu vou empreender? Para quem que eu vou, se no caso, para quem que eu vou vender? E não faz o estudo de uma persona, que agora ficou bonita essa Todo palavra, lugar tem isso, né? persona, Ninguém né? sabe nem definir o que é de fato, Mas, né? Acontece muito. então, persona, pessoal, nada mais do que é o Exato. público-alvo. Tipo assim, para quem que eu vou estar vendendo? Porque hoje em dia vão trocando os nomes, né? Vão evoluindo. E é muito bom a evolução. Não tenho nada contra, pelo contrário, eu até gosto, né? Você vai mudando um monte de visão. Se eu pego as minhas artes, meus criativos, há 10 anos atrás, eu olho e falo, Se eu pudesse, eu nossa. voltava atrás.
voltava atrás. Então, eles simplesmente abrem a empresa, não fazem nenhum estudo, não fazem nenhum Vou planejamento e só copiar o toca. concorrente, acho que vai dar certo, né? Vou copiar a Coca-Cola. Aham. É bem por aí. E o que eu percebo, muitas empresas, quando vêm me procurar e a gente começa a sentar para conversar, para fazer todos os alinhamentos, eles sempre falam dos concorrentes. Ah, fulano, ciclano e empresa tal, X, Y e Z fazem dessa forma. Eu assim, tá, mas se eles estão tendo resultado, porque eles sabem Exatamente. para quem eles estão vendendo. Vocês querem copiar o que a outra empresa está fazendo? Melhor fazer um estudo da sua empresa, qual que é o seu público, porque às vezes o seu produto, eu trabalho, eu sou designer, eu sou publicitário. Tem quantos outros publicitários no Brasil? Tem inúmeros designers também. E cada um tem seu público. E todos precisam de publicidade. Mas às vezes o seu cliente não é o meu cliente. E eu não posso falar uma linguagem para o seu cliente. Eu tenho que falar uma linguagem para o meu cliente ter uma conexão comigo. E a mesma coisa sobre a marca. Se você quer vender um bolo de pote de cenoura com calda de chocolate, não adianta eu falar de cenoura e calda de chocolate para quem não gosta de bolo de cenoura. E só gosta de bolo de Eu vejo coco. muito isso com aquele exemplo Então que a você gente comentou tem que do entender muito vegetariano. bem. Tipo assim, o cara tem um restaurante, ele vende carne, aí ele sai mostrando lá pra todo mundo, sabe? Tipo, e aí as pessoas que não comem carne, né? Como é que você traz uma linguagem para elas? Será que você usa os termos que eles usam? Será que a imagem tá atrativa para algo que eles conheçam, né? E aí a pessoa acaba não tendo sucesso e fala, Uhum. poxa, marketing não funciona, o meu produto não foi bom. Mas é diferente, é porque ele não foi Uhum. mostrado para a pessoa certa. Que... Exatamente. Para a pessoa certa. E muitas vezes o produto da empresa é produto bom, de qualidade. Quantas empresas você vê aí, somente agora, restaurante? Restaurante tem excelentes restaurantes, principalmente aqui na minha cidade, que fecharam. E assim, bons, porque não tinha público. Por quê? Queriam tratar o público, um determinado nicho, uma classe social e falar para um todo. Não adianta você querer falar para todo mundo. Não Quem fala com fala para ninguém. todo mundo, ninguém escuta. É Não bem isso. fala Eu com vejo ninguém. exemplo também daquela galera que sai entregando panfleto, sabe? Vou entregar um monte de panfleto aqui. Todo mundo pega, mas fala a verdade. Quem lê aquilo? Cara, ninguém lê, ninguém lê. Ninguém. Tipo assim, comparado ao tráfego, você vai estar mostrando para um monte de pessoa aleatória. É o exemplo do vegetariano de novo. Você vai entregar um, um panfleto, um flyer ali de churrascaria para um cara que não come, entendeu? Dinheiro jogado fora, publicidade jogada fora. Quando na verdade Sim. você pode falar com a pessoa certa, usando a comunicação certa, né? Eu trago muito isso também naquela questão de Sim. idioma, né? Tipo, se você for falar com uma pessoa da China, você vai falar em português? Não vai fazer sentido. Ah, pode ser que ele conheça algumas palavras outras, mas a comunicação, ela não conecta, não acontece ali o match, né? Que é o que a gente chama. Não. E tem E um um monte todo de outra vai. coisa ainda pra gente ver. Cara, uma dúvida que a minha audiência ficou assim, que todo mundo trouxe, né? Que às vezes até um pouco de dúvida minha também. Como é que você trabalha no quesito juntar ali o tráfego e a equipe de design, né? Pra gente definir o público correto. Como é que é feito isso? Como que o Kleber vê essa questão, sabe? Vou Porque assim, definir um público aqui agora. Vamos pegar um nicho qualquer. Um restaurante. Restaurante da esquina. Como é que seria feito isso? tá, primeiro, antes de chegar à parte de divulgação nas mídias sociais, é feito um estudo antes. Você entendeu? Primeiro você vai, mais uma vez, voltar a entender qual é o seu público, fazer toda uma comunicação, ver se a identidade visual da empresa condiz com o que ela quer passar. Daí, não condiz? Então vamos fazer uma reestruturação. Desde logomarca, identidade visual, criar um manual da marca. Pessoal, para quem não sabe o que é o manual da marca, ó, deixei aqui bem simples. Nossa. Isso aqui é um manual da marca. Nada mais do que é um livro com todas as informações que a marca tem que ser seguido para existir um padrão, desde tipografia, paleta de cores e tudo mais. Isso aqui é fundamental. É onde você consegue fazer uma padronização para fixar a marca na cabeça das pessoas. Principalmente hoje na era digital, você pega o Instagram, você está ali, ó, na timeline, vai. Você viu o post, 3 rodada para cima, você já não lembra mais aquilo.
Então, você começa a trabalhar desde as cores, a parte de tipografia, símbolo e tudo mais, deixa tudo muito bem estruturado, faz o alinhamento de quem que é o seu público-alvo, a sua persona. Bom, agora eu sei que se eu estou falando e quero atrair nordestino, se o restaurante da esquina é nordestino, eu tenho que falar com uma linguagem nordestina, para atrair os nordestinos. Não adianta eu chegar, abrir querendo atender os nordestinos, falar com a linguagem do sul. Não vai conectar. Se o meu público são nordestino, eu tenho que atrair eles. Não adianta eu querer atrair o pessoal do sul. Que eles têm Cultura, outros né? costumes. Que influencia bastante também. Cultural. Cultural, isso é cultural. Feito tudo isso, foi validado, fez os testes, ok. Agora sim vamos para a parte de divulgação. Exatamente. Aí é onde entra o trabalho. Então, antes de tudo isso, é feito lá só para juntar aqui. Gente, isso que eu e o Kleber tá falando aqui são dados importantes que a gente usa para divulgar todas as empresas, tá? São coisas que você precisa definir antes de começar a anunciar, antes de querer abrir o seu negócio. Você precisa saber para quem que você está vendendo. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui, a gente está entregando tudo isso de graça. Então, já tem aí em mãos papel, caneta, vai anotando, porque as dicas aqui são top, top mesmo. Eu não estou falando com base em achismo, não. Estou falando com base em testes. A gente subiu, a gente testou, a gente validou. O Kleber tem vários cases de sucesso também. Se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram dele, você vai ver que tem uma gama de coisas aqui, de empresas que ele conseguiu trazer resultado. E ele está entregando tudo aqui para a gente de graça. Então, se você tem a oportunidade, já pega papel e caneta aí e vai anotando. Assim como eu estou anotando aqui também. Tem sempre alguma coisa, né? Eu quero sempre aprender também, cara. Eu tô aqui, mas eterno aprendiz. A gente aprende cada dia, né? E, cara, vendo isso hoje, na sua opinião, assim, quais são as principais tendências que vem trazendo para o design hoje, que vem atuando, assim, principalmente com o tráfego pago, né? Eu lembro que a gente sempre subiu alguma coisa antes, eu sempre testava, e aí eu trazia alguns insights para você. Pô, Kleber, a gente poderia trabalhar dessa forma, com tal cor, assim, assim, assado. Então, qual que é a tendência que você vê quando conecta o design ao tráfego pago hoje? Hoje, de uma forma bem simples, humanizar o seu criativo. Mas o que seria essa parte de humanizar? Colocar uma pessoa... Não, eu posso pegar uma modelo, fotografar e fazer um criativo com uma modelo. Isso é humanizar? Não, isso não é humanizar, isso é uma campanha. Humanizar é trazer trazer para a realidade do seu público, para ele vivenciar ou ele imaginar na cabeça dele, ele vivendo aquilo. Se for num restaurante, ele sentir que ele pode chegar ali e consumir aquele prato. Mas como que eu faço isso? Pode ser até desde o chefe vir gravar um vídeo mostrando fazendo o prato, ou até mesmo se for fazer em vídeo, um pequeno take de algum cliente consumindo dentro de um restaurante. A pessoa consegue imaginar que é acessível aquilo, não é aquela coisa, foi tudo projetado. Então, essa humanização é o que está nos dias de hoje, que a galera já cansou daquela propaganda enganosa, sabe? Então, eles... é o que mais... Tanto é que hoje tem até campanhas, principalmente para questão daquela mulher perfeita, ou o homem perfeito. Já foi quebrado, né? Quebrado, aquele estereótipo, né? Photoshop. Então, todo ser humano e toda empresa tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E quando você tira aquela máscara, você tira aquela neblina que está ali na frente para deixar tudo bonitinho, existe uma conexão. Se você não se conecta com o seu público, você vai ter muita dificuldade de estar vendendo para ele, porque ele não vai passar com muita confiança. Real. Não, isso é total. E, cara, isso é em tudo, realmente. Porque quando há humanização, você vê que as vendas, elas acontecem, né? Se você vê aquela modelo perfeita lá, magrinha e não sei o que lá, você vê, não, a pessoa já meio que desmerece. É marketing, não funciona. É assim, já tem meio que aquele preconceito antes de você entender da marca, né? Poxa, não tem nada a ver. Acho que não vou nem comprar, nem chama atenção mais, né? Eu acho que o consumidor, ele tá passando por uma metamorfose muito rápida, sabe? A informação tá vindo muito rápido, a gente enjoa das coisas muito rápido. Então, se você todos os dias tem que meio que se
auto-reavaliar para saber como que você vai chamar a atenção de novo, né? Então, cara, isso é muito interessante. E a Sim. tendência, na sua opinião, então, é que cada vez mais as coisas se tornem cada vez mais humanizadas, né? Humanizado. E nós estamos falando de redes sociais, tá? Mas isso aí que você falou, questão de ver um folheto, um panfleto de uma modelo linda, existe dentro da publicidade, tem vários ramos, né? E existe e tem, dependendo do dia, e dependendo da forma que você é impactado, a forma que você está divulgando o seu produto, mostrando ele, faz toda a diferença. Não é que não podemos fazer essa parte da modelo, não. Devemos fazer isso porque isso passa profissionalismo. Tipo, eu fui impactado por um folder muito bem estruturado. Tá, mas as redes sociais não tem uma estruturação, é o cotidiano, é o seu dia a dia. Então, são campanhas e estratégias diferentes. Entendeu? Se eu vou fazer um anúncio para uma revista, não, eu vou fazer um prato, no caso, vamos voltar para o restaurante. Fazer toda a fotografia para despertar o desejo da pessoa vir consumir o prato dentro desse restaurante. Se vai ser uma campanha de batom, vamos fazer um folder, fazer um outdoor, vamos trabalhar com uma modelo que chama atenção. Mas quando a gente vem para as redes sociais, não é essa comunicação, é outro tipo de comunicação que são as redes sociais, que é essa parte bem mais humanizada. E que é o que conecta, né? Ou seja, pessoas porque pessoas, né? Ninguém quer comprar de um robô. Tanto é que a gente vê pessoas. hoje, quando você fala com um robô no WhatsApp ali, você já desiste na hora, né, cara? Putz, nossa. Digite 2 para o seu objetivo. Aí tem 10 opções. Você olha as 10 e não tem o que você quer ali. Acontece comigo direto. Não, verdade. E se você começar a reparar, muitas empresas, você viu uma foto, inclusive eu estava até fazendo um estudo de uma empresa de joias, que assim, eu acho lindíssimo o trabalho, eu fui até procurar quem era o fotógrafo, para falar a verdade, e as fotos são lindas, lindas mesmo. Daí eu entrei no Instagram dela, da marca, será que é a mesma? Não tinha uma foto da modelo. Nossa. Era tudo foto de clientes. Caramba. Olha que engraçado. Mas você tá no... Meu foi chama a Start Gun aí, eu fiz um folder para eles, começamos a fazer uma campanha. Logo vou disparar os vídeos. Ficou assim, sensacional. Toda a comunicação e a nova estratégia deles. Olha só depois. Logo vocês vão... Vivo, hein? Sejam bem-vindos aí, pessoal. Caramba! Então, você está dirigindo, está indo para um shopping. Se você não for impactado em um outdoor, algo que chama atenção, visualmente for bonito, você não vai despertar o interesse de procurar depois dessa marca. Aí, quando você procura, olha lá, outra cliente minha, rainha do emagrecedor. Excelente projeto também, estou empregado também. Se não despertar o interesse de você entrar para ver como que essa empresa funciona, quem são os clientes, se tem resultado, se não tem, se vende. Mas eles querem saber a humanização nas redes sociais. Mas você tem que impactar antes disso. Antes da pessoa vir para as redes sociais. Exatamente. Olha aí, mais uns depoimentos aí, super tops. Você olhar pro cara, olha lá. E vou ficar muito feliz. Lembra da gente, hein? Top demais. E, cara, a gente vê isso também até um pouco com o tráfego, né? Às vezes o cliente, ele fala assim, você fala, a gente precisa de um criativo, a gente precisa de um vídeo, precisa de uma imagem para impulsionar aqui. Aí ele fala, não, beleza, vou fazer aqui para você. Vou chamar meu sobrinho aqui, que ele sabe fazer umas artes legais. Aí ele vai lá, o molequinho tal, faz a arte dele, aí fica aquela maravilha. Aí o que acontece? A gente bota para rodar e não traz resultado. Aí o que ele culpa? É o tráfego não funciona, esse negócio de mídia online não funciona, não sei o que lá. Mas na verdade não é. É como que você está passando o seu produto, né? É o mesmo exemplo que a gente falou no começo aqui agora do restaurante. A comida é excelente, a comida é maravilhosa,
Mas aí na frente tem uma lousa escrita, coma aqui. Tem um vídeo que é muito engraçado também, que fala do tráfego combinado com os criativos, né? Que o cara, ele quer vender um monte de coisa, ele tem o infoproduto dele lá. Aí ele, vou fazer um criativo top, vou fazer um vídeo excelente. Aí ele chega assim no vídeo. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Jefferson. Compre meu produto aqui no link. Falou! Cara, pelo amor de Deus, como é que isso vai vender? Claro que ele tava forçando, né? Mas é nesse nível, assim, a galera acha que vai rodar lá e vai trazer vendas. Se fosse assim, tava todo mundo milionário hoje, né? Mas bacana. Cara, e uma outra dúvida que eu tenho, que eu vejo assim que a maioria dos gestores tem, gestores de tráfego, agências no geral, e eu já ouvi até alguns designers falar sobre isso também, é que eles não conseguem ter um equilíbrio para poder ponderar ali a necessidade do gestor e dos designers na hora que a gente está fazendo otimizações voltadas à conversão. Mas como assim, Jefferson? Por exemplo, você faz um criativo para mim, eu testo ele e ele não dá certo. Aí, no mesmo dia, eu viro pra você e falo, pô, Clebão, não deu certo lá, cara. A gente precisa alterar o título, precisa alterar a cor, precisa alterar não sei o que lá. Como que você pondera isso? Qual que é a sua visão nesse aspecto, assim? Tá. Em relação a fazer alterações, eu vejo que muitos profissionais. Primeiro, ocorre muita alteração e não tem uma conversão bacana quando a comunicação não está muito bem alinhada. Porque dentro dessa nossa profissão, o que mais falta é comunicação entre os profissionais. Falta alinhamento. Entendeu? Não sei se você já sofreu isso com outros profissionais, mas Mas é o que mais tem. Tanto é que as pessoas que trabalham comigo já sabem o meu jeitão, tudo mais. Não é que eu sou chato. Eu não consigo fazer serviço, prestar serviço, sem o mínimo de informação. E não é só chegar e falar assim, ó, preciso de fazer um criativo para anunciar um copo. Não, tá. Mas como que é isso? Eu cuidei da sua empresa? Não cuidei. Então tá, me traz aqui o manual que eu vou entender como que eu vou fazer para quando a pessoa vê o seu criativo, ter uma associação que, sem olhar lá em cima de quem que é o nome da empresa, eu sei que esse copo é da marca X. E quando tem esse alinhamento, por isso, mais uma vez, a importância do manual da marca, quando existe esse alinhamento, os erros diminuem e muito. Daí, quando você entrega e fala assim, ó, essa é a comunicação da empresa, aí o que vai fazer? Quando tem esses ajustes, é mais um ajuste de textual, não da parte visual, entendeu? Pelo menos é a experiência que eu já tive. Tá, esse texto não foi tão impactante, então vamos substituir esse texto por outro texto. Mas toda a parte de tipografia, a parte de cor, a forma que você mostrou o copo, isso você está falando diretamente pelo público que já foi alinhado. E se a empresa passou para o gestor, no caso para você, tudo muito detalhado, ó, a minha persona ela tem esse comportamento, quais são os interesses dela? Eles costumam viajar todo final de semana, costumam frequentar restaurantes na Zona Sul, o clube, nosso final de semana é o Clube Monte Líbano, no caso aqui da minha cidade, estou dando exemplos só para facilitar para a galera. E se te passa detalhado, isso vai facilitar o seu serviço. Isso é a mesma coisa para mim. Quando chega e fala assim, ó, a comunicação do meu restaurante é desta forma e tá dando resultado, porque se dá resultado no presencial ou online, só não vai dar resultado se não for passado bem alinhado qual que é o comportamento do cliente dele. Porque acontece muito disso, né? O cara ele já tem uma comunicação, a empresa dele já tem uma paleta de cores e tudo mais. Aí ele vai lá ver um guru do marketing, vê um guru lá no Instagram e fala assim, não, vamos trocar tudo, cara. Vamos colocar imagem vermelha, porque vermelho chama atenção, aí amarelo e começa já apontando. E aí quebra toda a comunicação que você já tem no orgânico com o pago. E aí não funciona e o cara pensa, poxa, tráfego pago não dá resultado, né? Não, não. Você está aí no mercado já, a empresa, o restaurante já está no mercado já há 10 anos
Daí começa os clientes deles a serem impactados com uma comunicação que não tem nada a ver, acaba perdendo esses clientes por causa de uma Exato. É o que comunicação mal acontece feita. bastante. Cara, e uma das coisas que a gente vê bastante, aproveitando esse gancho seu, é que assim, as pessoas elas ficam tão confusas quanto a isso, nessa parte de comunicação, que aí você roda tráfego, você atinge o público certo e eles entendem com a mensagem errada. Por exemplo, eu tô cansado de ver clientes que chegam, a gente começa a rodar tráfego, aí vai alguém atrás dele e fala assim, ah, é aí que tá, tem emprego? Tipo, vocês estão contratando? E tipo, o cara tá vendendo uma outra coisa nada a ver, sabe? Mas é justamente por conta disso, porque ele faz a junção ali de imagens, textos e talvez palavras que remetem a emprego. E a pessoa, sem ler, né? Que hoje a gente tem muito disso, né? O usuário, ele tá lendo cada vez menos. É por isso que eu sempre Uhum. falo para eles, pessoal, vamos focar em vídeo. Vídeo converte muito mais. Ah, não, vamos colocar um texto, vamos colocar uma descrição. Mas, cara, não é. O que funciona é vídeo. E vídeo alimenta público, vídeo traz conexão, vídeo traz proximidade entre o cliente e o vendedor ali, a empresa, né? Ele tá falando, não, quem tá vendendo para mim é uma empresa. Eu tô próximo, eu tô vendo o cara que tá me vendendo ali, né? E isso faz total diferença ali na hora das conversões. Mas bem colocado isso que você falou agora. É... Mas, essa questão, quando você, até você deu o exemplo aí, das pessoas acharem que até é um anúncio de emprego. Isso aí também é na parte da segmentação. Se o profissional de tráfego não souber segmentar para fazer esse anúncio, vai entregar para a pessoa completamente errada. Como que funciona O que isso? funciona é o quê? Por exemplo, a gente tem a persona definida, né? Mas antes de mais nada, a gente precisa entender qual que é a base que o Uhum. cliente já tem. Então, por exemplo, o que nós aqui da agência sempre falamos. Gente, não comprem seguidores. Não comprem seguidores. Ah, mas eu preciso de seguidor. Uhum. Eu sei que você precisa, mas você não quer seguidor. Você quer clientes que comprem de você. Porque, por exemplo, você tem lá 100 mil É. seguidores, né? 200 mil seguidores. Só que foram todos comprados. É a galera lá da Arábia, lá da África, tipo, de todo lugar do mundo. Qual que é a probabilidade que essa pessoa tem de comprar de você? Ah, mas eu tenho 100 mil seguidores e não compram. Tudo bem. Eu tenho um cliente, cara, sem brincadeira nenhuma. Ele tem, tipo, 800 seguidores. Adivinha quantos compram dele? Cara, Coloca aí uns 700 50% clientes compram dele. ou 700 mais. clientes. O cara tem 700 vendas só com isso. E, tipo assim, o que ele faz é coisa simples, sabe? É ele explicando ali, mostrando os bastidores, que nem você falou. Conexão, é bem humanizado. Oi, pessoal, bom dia, vou fazer não sei o que lá. E ele começa a trazer toda essa conexão, sabe? Então, o que eu faço? O que o gestor faz? Ele pega aquela base que já está criada e aí ele fala para o Facebook ou o Google ou qualquer outra ferramenta, ó, eu quero mais pessoas que sejam como essa daqui. Aí a ferramenta vai lá e faz o quê? Traz isso. Porque o algoritmo ele é inteligente. Peraí, se os criativos do Kleber já estão trazendo resultado assim, eu vou encontrar pessoas que tenham esse mesmo padrão de comportamento e vou mostrar o vídeo do Kleber para elas. E aí o que acontece? É um afunilamento. Então ele Aham. vai mostrar o anúncio certo para a pessoa certa. E aí isso acontece no tráfego porque às vezes a gente tem que começar do zero. Porque o cliente já comprou seguidores, ele já saiu seguindo todo mundo na loucura, saiu comprando aquelas ferramentas de seguir, pediu para a família dele passar para todo mundo seguir. E, ou seja, aquele pessoal não tem o perfil que vai comprar o produto dele. Então, antes de mais nada, você ter Aham. poucos Só seguidores, que é números. mas eles serem de qualidade, você ter 20, 15 seguidores, mas que pelo menos 50, 60% deles comprem de você, do que você ter um número estrondante lá e ninguém comprar de você, entendeu? E você vai ter uma base muito mais Uhum. qualificada. Só, só vai ser números, né? Porque isso aí faz todo um sentido. Toda a empresa que chega aqui, e o duro é que eles têm até vergonha de falar que eles compram. E acabam mentindo. E você vai olhar, vai ali olhar, fazer uma análise, você fala assim, nossa, Não tem precisa nem ver vários. muito, né? Mas é por causa Não tem também, nem curtida, não tem nem comentário, não tem nada de né? visualização. Uns posts assim, tipo, horríveis. E aí você não sabe, e você entende Aham. que acontece aquilo É e eles bem acabam por aí. entrando. Mas eu já falo pro cliente logo, ó, você tem que abrir o jogo para mim se você comprou ou não. Porque senão, se você não abrir o jogo e eu entender que isso aqui são qualificados, você vai queimar dinheiro à toa. Aí, opa! Comprei 50 mil no mês passado. Fiz um sorteio aí Aí de um iPhone.
Mexeu aqui, Meu, né? mexeu no bolso, filho. Mexeu Todo mundo já gela, né? Mas, cara, como é que você lida um pouco com a necessidade de criar uma marca do zero? Tipo assim, cara, tô aqui com a burgueria. Vamos pegar uma burgueria. Cara, tô aqui com a minha burgueria. Vou começar ela do zero. A burgueria é no centro de Santo André. Gente, não é nada combinado, não. Tô criando tudo aí, Cleber. Do nada. Tô com a minha hamburgueria aqui Não, no vai, centro de Santo só André, vai. cara. Eu quero fazer ela expandir, quero gerar cliente, eu quero me tornar referência. O diferencial da minha hamburgueria é que o hambúrguer é artesanal e eu tenho hambúrguer vegano. Como que é feito esse parâmetro seu? Ah, tá, nós estamos falando de Exato. uma empresa que vai Zero. começar agora, né? Não é uma empresa que. Tá. Ah, isso é muito gostoso, quando a pessoa começa e já quer começar corretamente toda a comunicação e todo o alinhamento. Primeiro vamos falar de construção. Quando a gente vem falar de logomarca, não sei se vai, talvez seja até novidade para muitos aqui. A logomarca, a imagem, o símbolo, não necessariamente ele tem que estar desenhado o seu segmento. Eu não preciso desenhar um hambúrguer para falar que é uma hamburgueria. Exemplo, a Nike é uma asinha, uma asa de uma deusa. Não tem nada a ver com tênis, não tem Legal. nada a ver com Kleber, peraí, roupa. rapidão. Você entendeu? Você tá entregando ouro aí, e cara, essa dica é excepcional para quem quer começar a sua empresa do zero. Então, gente, por favor, vai. A gente tá entregando o nosso melhor aqui. Dá um like aí pra gente, já deixa um comentário bacana, deixa uma pergunta bacana aí, que o Kleber tá entregando ouro aqui. A consultoria dele é caríssima. E, cara, o cara tá liberando ouro aqui. Eu tô tomando nota de várias coisas. Então, por favor, já deixa um like aí para ajudar a gente a ranquear um pouquinho lá em cima, beleza? Boa, Kleber. Continua aí. Então, eu não preciso desenhar um hambúrguer para falar que é de uma hamburgueria. Grandes empresas, inúmeras empresas, qual que é a necessidade do símbolo? Primeiro é a parte interna da empresa. Qual que é a mensagem que eu quero defender? Qual que é o propósito, a visão e os valores? Porque o símbolo ali, quando eu entro dentro da minha empresa, eu tenho que ser impactado diariamente com aquele símbolo e ver, principalmente nas crises, o porquê que eu abri essa empresa e o que eu acredito. E isso você vai passar toda essa essência e essa cultura para os seus colaboradores. Se você tem muito bem claro isso, você não tem, você evita a rotatividade dentro da sua empresa. Vamos começar por aí. O que é para a parte de fora, que é com o cliente, com o seu público, é o conceito da sua empresa, que é algo que não é palpável. A imagem, isso é uma fixação para ele entender que aquele logo é dessa determinada empresa. Mas o seu comportamento é o que eles vão analisar e vão se conectar. Sim. Cara, a gente vê isso até no McDonald's, né? Tipo, os arcos lá. Entendeu? Nada a ver, o que tem a ver, né? E aí você vê que quando você conecta aquele logo já, literalmente é comida, né? E é justamente isso que você falou, é igual da Nike. Sim. Meu, faz total sentido isso. Porque o M, o que tem um M de McDonald's? É só não tem nada a ver com o segmento. Mas toda o storytelling daquele M, daquele arco dourado e tudo mais, que é a mensagem que a empresa vai passar para o seu consumidor. E o que o McDonald's vende? Felicidade. A mesma coisa. O que a Cacau Show? A Cacau Show não tem um desenho de um chocolate ali. E o que a Cacau Show vende? É chocolate? Não. A Cacau Show vende pedido de casamento, ela pede de desculpa, pedido de namoro. Você entendeu? Verdade, total. Eles passam totalmente o oposto, né? A Cacau Show vende isso. A matéria-prima fica secundária. Igual tá falando, a logo tem que falar sobre o seu propósito. A logo ela é um símbolo, né? Aquilo ali é para identificar de onde de que empresa é. Mas a mesma coisa de famílias. Lembra, as famílias de antigamente tinham brasões. Então, eu sei que aquele brasão é de determinada família. A logo é a mesma coisa. Eu sei que essa logo é de determinada empresa. Mas a família se comporta bem? É uma família bem estruturada? É uma família estável financeiramente? Qual que é? Ou só tem barraco nessa família? Só
traição, só polêmica. A mesma coisa é a empresa. O que você quer passar para o seu consumidor? Qual que é a fama que você tá levando para ele? Que isso já entra a parte bem técnica, que é a imagem projetada, imagem percebida da empresa, é algo mais... nós não vamos conseguir falar isso em uma live. Caraca, ele já tá aqui quase 1 hora, velho. Nem parece. Meu Deus, ainda tem tanta coisa aqui pra gente sugar dele. Pessoal, vão mandando suas perguntas aí já também, que ao final a gente tenta passar pro Clebão aí algumas coisas, tá? E no final tem um bônus especial para quem ficar, tá? A gente vai fazer um sorteio bem bacana, mas é só para quem ficar até o final, beleza? E, Clebão, você falando disso agora, cara, me veio um outro ensinamento. Eu lembro que logo quando a gente se conectou com esse cliente em comum, que você tinha comentado do cinema. Provavelmente você não vai lembrar. Mas é que, tipo assim, que nem você falou agora, o McDonald's, o que ele vende? Não é hambúrguer, é felicidade. E o cinema, todo mundo acha que ele vende o ingresso, né? É o filme, mas não é. Aquilo ali é só o chamariz, é só a atenção. Mas o que ele vende mesmo é o que está lá fora. É para comprar mais pipoca, é felicidade, é estar junto, é namoro, é um encontro, tudo isso para poder ajudar mais, né? Uhum. Cara, faz total sentido. No final a gente vai respondendo as dúvidas, tá, gente? A gente fica doido aqui. Vou tentar fazer todas as perguntas aqui. Cara, é uma dúvida que eu tenho, assim, desde sempre já. Aproveitando aí todo o seu know-how, todo esse tempo de experiência que você já tem. Cara, nesse tempo todo, quais foram os seus maiores aprendizados e melhores, assim, em gestão, no quesito de design combinado ao tráfego pago? Qual que foi o maior aprendizado, assim, que você fala, cara, se eu soubesse disso aqui antes, as coisas teriam mudado? É não ser limitado. Não colocar limites, porque assim, o comportamento do ser humano, hoje eu me comporto de uma forma, amanhã eu irei me comportar de outra forma. E isso, não adianta eu falar contigo hoje e querer daqui a um ano falar com a mesma linguagem. É não acompanhar. E isso tem dentro do design, né? E quando eu entendi isso, que cada momento é um momento, e eu preciso ver como que o comportamento do ser humano está reagindo nesse momento. Exemplo, vamos falar de um exemplo bem prático. Antes da pandemia e pós-pandemia. Que adianta eu falar para uma empresa antes da pandemia, para ela se preocupar com a imagem dela, porque a imagem vai fidelizar e vai manter ela de pé? Não ia adiantar, ela não tinha sofrido, não tinha sentido a dor do que estar fechado, de não estar vendendo e ter ido para o online. Agora, depois da pandemia, eu falo, se você não cuidar da sua empresa, a qualquer momento nós estamos sujeitos a ter uma nova pandemia. Se você não fixar a sua marca na cabeça do seu consumidor e fidelizar ele ao ponto, um exemplo, restaurante, ao ponto de se ele não pode ir no seu local, consumir nos seus pratos, do seu espaço, e ele vai consumir dentro da casa dele por delivery, hoje eles vão entender de outra forma. Porque eles passaram por isso, sentiram a dor. Mas é comportamento. Cada semana você se comporta de uma forma. E outra, a empresa ela tem que fazer um planejamento por gerações. Porque hoje eu estou com 35 anos. Então quer dizer que a empresa que vende para mim, daqui a pouco eu vou ter 50, eu vou morrer, 50, 60, nós não vamos criar sementes aqui. Vamos criar raiz. E as pessoas mais novas? A empresa que vende para a minha idade, que eu sou o público dela, se ela não se atualizar, ela não vai conseguir vender para as outras gerações. Isso é a comunicação na parte do design também. Eu tenho que entender para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou me comunicando e se atualizar diariamente. Olha as propagandas de antigamente, olha as propagandas de hoje. Total. Existe a evolução. Ainda mais com a tecnologia que nós estamos. Nós estamos no mundo vivendo assim. Foi uma evolução nos últimos 2 anos gigantesca. Gigantesca. Isso veio para ficar. E chega a ser assustador. Olha as imagens criadas por inteligência. Nossa, cara, é assustador. Assim, é bizarro. Você olha aquilo, né? E a gente vê aquilo e acha que é normal. Mas não é, cara. Tipo, como assim? Eu tô falando com uma máquina aqui, né? E tem várias outras automatizações para isso, né?
E realmente faz todo sentido. Hoje o que converte realmente é isso, sabe? Você não tem limite, você está sempre se atualizando. E, cara, eu vejo isso muito, principalmente no tráfego, Uhum. porque tem muitos clientes que eles falam assim, eu tinha um cliente que ele era designer também. Aí ele pegou e começou a rodar tráfego logo no início da pandemia. Meu, se você vendesse, sei lá, barro num saquinho, uma sacolinha na pandemia, vendia, cara. Tudo vendia. Assim, foi o bom de todo mundo. E aí ele fez um criativo. Ele falou, meu, o que converte para mim é esse criativo aqui. E aí ele queria empurrar a mesma coisa toda vez, né? Toda vez. E aí ficava caro, CPA alto, tudo ruim, CTR baixo. E aí a galera olhava aqui, não, não vou comprar mais. Ele, meu, o que está acontecendo? O problema não está sendo aqui, o problema é o tráfego. O problema é vocês, o problema é a concorrência. Falei, cara, não é. A gente está empurrando a mesma imagem todo momento. A galera já enjoou disso aqui. A galera já não aguenta mais ver isso. Por mais que você queira fixar, a gente precisa trazer atualização. Nem que seja trocar a forma, trocar de lugar, trocar a mensagem inicial. Mas você precisa trazer alguma coisa nova. Se você empurrar sempre a mesma imagem, não é porque ela converteu um tempo que ela vai converter sempre. Mas uma coisa é verdade, pode ser que ela tenha convertido lá num tempo, você testou coisas novas, né? E aí você usou aquela de novo e ela pode trazer resultados novamente. Mas não quer dizer que você usar a mesma coisa o ano inteiro vai te trazer resultado, entendeu? E é bem bacana isso, porque a galera não tem essa noção, não entende isso, né? Acha que você tá com capricho, né? Não, você tá com capricho. Aí tem a rixa entre designer e gestor de tráfego. O cara toda hora manda mudar a letrinha, manda não sei o que lá, mudar a cor, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí fica nessa briga louca, né? Não, e foi interessante você falar isso, porque o que acontece? Hoje mudou bastante o comportamento e a forma de você mostrar a sua empresa, inclusive de questão de cores. Hoje não existe uma cor realmente para a empresa, uma cor predominante, primária e secundária, mas as empresas hoje, as marcas, trabalham com uma paleta de cor para se fazer essas adaptações. E fora essa paleta, existe a logo primária e secundária, e até terciária, depende da forma que foi desenvolvida a sua comunicação, a sua identidade. Porque para cada momento que você venha fazer uma nova comunicação, o seu cliente ser impactado de forma diferente. Porque se ele é impactado com algo novo, vai prender a atenção dele ali. Porque é uma nova informação para ele. Ele vai. Isso está dentro da nossa cabeça. Bom, é algo novo, eu tenho que parar para prestar atenção. Neuromarketing total, Você né? entendeu? Então, por isso que as empresas utilizam logos desmembrados. Ou é só o símbolo, ou às vezes é a logo completa, o símbolo mais a tipografia, ou é só um detalhe, ou a logo na vertical ou depois na horizontal, para cada hora que for impactado, o seu cliente for impactado, chamar a atenção dele de uma forma. Então, assim, algo tem a Sim, estar realmente, acontecendo. total, faz total diferença isso. E, cara, hoje, para nós gestores, é muito simples, é muito claro, é muito notório você conseguir medir os resultados de uma campanha. Então, por exemplo, se é um e-commerce, né, que nem o que a gente trabalhou junto, se é um e-commerce, a minha métrica principal é entender se está gerando venda, está dando retorno, você está tendo lucro com isso, está te fazendo bem, como é que estão os resultados e tal. Se é um serviço, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, sei lá, uma desentupidora. Se é uma desentupidora, eu vou medir os resultados com base nos leads. Que, para quem não sabe, lead é quando a pessoa deixa o contato dela ou ela entra em contato com você. Então, eu tenho esses marcadores que ajudam a nortear o resultado das minhas campanhas. Agora, já no seu caso, no quesito branding, no quesito posicionamento de marca, como que você consegue medir os resultados das suas atitudes, das suas ações? Ó, voltando aí para você em relação ao tráfego. Vamos falar de vídeo. Se o cliente, o público, não teve o interesse para ficar preso na comunicação aí para assistir um vídeo 50, 60, 80% do vídeo, a comunicação não está da forma correta. A mesma coisa o criativo. O sistema do Facebook, do Instagram, você que tem mais propriedade para falar do que eu, sabe quando que a pessoa vai parar aí para ver aquele criativo, também se for carrossel, que é a interação. Se não teve interação,
começou a rodar o tráfego. Não teve integração, está problema no criativo. A mensuração do resultado é esse. É ter envolvimento. Se não teve envolvimento, não chamou atenção. Se não chamou atenção, o que pode ser? A comunicação está errada, ou o cliente... é um avião. O cliente simplesmente não... Seu cliente não se conectou ou não percebeu que é da marca que ele está acostumado a comprar, por causa que trocou de design, não seguiu os padrões, os manuais da marca. Existem vários fatores para fazer essa análise. Daí teria que ver pontualmente o que pode acontecer, mas esses são um dos principais. Então, na verdade, a principal métrica que você olha, então, seria no caso do engajamento. Isso, o envolvimento com... Para quem não sabe, muitas pessoas ainda têm dúvida no que é um engajamento, tá? Mas, geralmente, as plataformas, elas contam o engajamento, não é só o fato de você curtir, não é só o fato de você comentar, mas ela conta também o tempo que você ficou olhando para aquela imagem, tá? Isso também é contado como engajamento. Então, se você tá lá, scrollando o seu feed, e aí você para em alguma coisa e fica olhando ali, isso conta como uma visualização ou um engajamento. Tá? Eu vejo muitos clientes falando isso. Nossa, eu jogo tráfego pago, tá tendo um monte de engajamento, mas não tem ninguém comentando, não tem ninguém me seguindo, não tem curtida. Mas não é. A gente precisa fazer com que as pessoas interajam com o seu perfil, interajam com o seu negócio, tá? Porque são duas coisas diferentes. E a gente tem tudo isso hoje graças ao famoso GA, que é o Google Analytics. Ele traz todos os dados necessários ali para você entender se o que você está fazendo, se as suas ações estão sendo corretas. É porque a galera acha que essa câmera que fica aqui só é para fazer selfie. Pelo contrário, é para ler o nosso também, né? comportamento. Cara, aproveitando isso aqui, uma informação extra. As pessoas sempre me perguntam, né? Jeff, cara, esse negócio do celular te ouvir é verdade ou não é? Aí eu falo, cara, o que você acha? E aí, todas as pessoas que eu falei fizeram um teste. Começaram a falar sobre produtos que elas queriam comprar, coisas que elas queriam adquirir nesse mês, ou aniversário de alguém. E aí, adivinha? Começou a aparecer um monte de anúncios para elas sobre isso, cara. Então, assim, eu pesquisei já várias vezes e eles não soltam. Não tem. É impossível, seria muito dificultoso pra gente, não sei o que lá. Mas, de verdade, eu acredito que tem sim. Porque se o dispositivo consegue reconhecer os nossos comandos de voz, provavelmente eles conseguem consultar o que a gente está conversando e conseguem fazer a comunicação ali, né? Então, por exemplo, se você no Instagram compra a palavra-chave, sei lá, vegetariano, pode ter certeza que tem pessoas anunciando comprando essa palavra. Então, com certeza, vai aparecer isso para você, entendeu? Mas isso é um extra aí, né? Tome cuidado que você fala perto do seu celular. Boa. E, cara, como é que você lida com a questão dos feedbacks, né? Por exemplo, assim, hoje, quando eu vou brifar um criativo para alguém, ou para algum cliente, ele quer interferir muito, sabe? Não, eu não gosto disso, eu acho que não tem que ser assim, não pode usar essa chamada, a pessoa não pode olhar desse jeito, e não consegue deixar a coisa fluir. Só que, na maioria das vezes, eles não entendem que o que a gente está passando ali é com base em dados, não é achismos. Né? Às vezes a gente quer um criativo maravilhoso, tal, cheio de cores, e o cara aponta, eles têm fogos de artifício, mas não é isso que vende, né? Não é o que acontece. E eles ficam, tipo, totalmente confusos com isso, né? E como que você considera isso, cara? Como é que é o feedback na hora de passar para o cliente? Se ele chega para você e fala, não, Kleber, eu não gostei, eu não acho que isso vai funcionar, e não sei o que lá. Como é que você lida com isso? Ó, para falar a verdade, eu nunca tive essa experiência. Do cliente chegar e falar, tem que fazer desse jeito. Porque o cliente que me procura já é para fazer toda uma reestruturação, porque se ele já chega falando o que ele quer, ele não precisa de um profissional. Ele só precisa de um sobrinho para executar. Sim. Você entendeu? Ele já tem as ideias tudo na cabeça dele. Ele só precisa só de um executor. Ele não precisa de um profissional para fazer a análise do mercado e da empresa dele. Então, eu nunca tive essa experiência de falar assim, ó, o cliente exigiu que seja dessa forma. Faz sentido. Então, mas assim, eu acredito que muitos profissionais passam por isso e às vezes por medo
de se impor como profissional, você não, eu não atuo nessa área porque se não der resultado, a cobrança vem em cima de mim e acaba fazendo e leva até muitas vezes fama. Esse profissional não é bom, mas ele não é bom por quê? Porque você não deixou ele executar o papel dele ou você exigiu que ele executasse o que você acredita. Né? O cara é que nem acontece em tráfego também, sabe? Eu tô já rodando campanha e o cara tá lá. Não, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo, você tem que colocar tal interesse. Cara, por que você me contratou? Peraí, não entendo, né? Então, não tem sentido. Eu não posso ir no médico e chegar a falar para ele assim, ó, eu vim aqui, eu tô com dor aqui no meu estômago, eu acho que é isso, isso, isso. Não, calma, eu só tô indo procurar um profissional, ele que vai me, Tá vai me acontecendo, examinar exato. e falar, Exatamente isso. tá acontecendo, e vai te passar o Perfeito. diagnóstico. Aí, se você não ficou confortável pelo diagnóstico, você procura outro profissional. Exato. Sim. Entendeu? Mas graças a Deus, eu tive muita sorte. Eu ainda não encontrei um cliente desse. Você já vai já bem posicionado, cara. Outra pegada. E, cara, já aproveitando, falando dessa tecnologia que a gente comentou agora no início, né? Qual que é a sua visualização para isso, né? Tá tudo sendo tão automatizado, tá tudo tão robotizado. Qual que é a sua visão, cara, quanto a essas novas tecnologias de IA? Eu sou 100% a favor, que a evolução, isso é muito bom. Porém, se requer um novo estudo de tudo. Para a tecnologia, você não tem como você ficar parado, senão você vai ficar estagnado. Você tem que estar toda hora em movimento, estudando, porque é muito rápido. Olha as imagens, da forma que estão criando imagens hoje em software, só dá comando lá, você cria uma imagem lúdica num cenário com isso, com aquilo outro. Chega a ser bizarro, entendeu? E isso está tirando muitos profissionais das cadeiras que eles ocupam e está colocando outros. Se esses profissionais não começarem a se atualizarem, vão ficar desempregados. E estão surgindo novas profissões para demandar toda essa tecnologia. E isso eu falo, tanto eu como publicitário, você como a parte de tráfego, o pessoal de TI, toda essa parte da comunicação, se não começarem a se atualizar, vai ficar parado e vai ficar desempregado. Porque, como você falou, está tudo muito mecânico. E essas atualizações do chat, igual do Midjourney, está surreal. Tem até hoje, não sei se eu comentei contigo, tem um app que gravei um vídeo, quero divulgar isso para os Estados Unidos. Ele pega os tons da minha voz e começa a falar inglês. E faz toda uma dublagem com a sua voz. Que perigo! Isso é bem legal. É surreal. Nossa! Depois você manda esse aplicativo aí para eu quero dar uma olhada. Caraca, velho! Eu vou mandar para você depois. Professores de inglês, já fiquem atentos. Cara, então... E, cara, uma dúvida que eu tenho assim, quais são os seus designs e projetos preferidos assim que você, putz, cara, isso aqui é legal de fazer, eu gosto muito. Você tem algo preferido ou não? Eu sou apaixonado pela parte de identidades. Assim, identidade e projetar campanhas. Isso é a minha paixão. Fazer toda a criação da logomarca, do manual, isso é a minha paixão. Isso é aquele negócio, eu não uso drogas, mas eu entro em transe quando eu tô fazendo isso. Pela profissão, muito gostoso. É outra parada. O meu processo criando campanha, cara, eu fico, ai, que delícia. E depois você tá essa campanha no Facebook me bloqueando, vou desbloquear mais uma BM. Daí depois que você fez tudo ali, ou deixou tudo alinhadinho, daí você começa a fazer as aplicações. Igual não sei se ela está aqui, tem uma cliente da Start Life. Eu entreguei um projeto para eles semana passada. Eu que fiz toda a identidade deles e agora eu desenhei displays para eles começar a expor os produtos deles. Isso é uma delícia. Eu gosto de ir acompanhando
nos fornecedores, fala, ó, eu desenhei isso, começa a executar, eu quero aqui em acrílico, aqui em aço escovado. Isso é muito gostoso. E embalagens, eu Nossa, adoro deve ser desenhar show embalagens. demais. E, cara, como é que você faz esse estudo, assim, de persona, né? Como é que você estuda isso? Tipo, meu, sei lá, vamos pegar... Vou inventar aqui, Clevão, depois não briga comigo, mas, cara, tem uma empresa aqui com um negócio totalmente diferente, cara. Não tem concorrente, não tem ninguém que faz igual. Como é que você faz isso, cara? Isso, como Você é que fala você estudar a estuda para persona? criar essa identidade? Putz, de um negócio que nunca existiu, sei lá. É, por exemplo, eu estava trabalhando com um case, um cara que era da Califórnia. Aí ele inventou um robô, que o robô faz aquecimento de ligação. Olha que bagulho bizarro. Tipo, você sabe quando você liga pra pessoa a primeira vez, aí você faz toda aquela apresentação. De onde você é, hein, não sei o que lá. Ele inventou um robô, né? É bem recente, Aham. onde ele aquece o lead até mandar pra um vendedor mesmo. Tipo, meu, ele era o único. Certo. Agora imagine esse cara chega aqui no Brasil. Não sei se você já viu isso aqui, né? Eu não vi ainda. O cara chega com isso daqui. Como é que você Não, faria não um vi. estudo para criar a imagem desse cara? Bom, primeiro, mais uma vez, a parte da construção do símbolo tem que ter muito sentido para ele. Para ele entrar dentro da empresa dele e saber por que ele fundiu essa empresa. Por que a empresa dele está de pé. Todo o propósito da empresa, os valores nele. Aí, a partir daí, já vem o estudo de ver qual que é o público dele para ver a comunicação que ele vai passar para o público. Então, primeiro é algo pessoal, porque empresa é pessoal, é de CPF. Primeiro existe um CPF para depois vir um CNPJ, nunca é o contrário. Então, se eu consigo entender você e entender as suas ideias e o que você deseja, agora eu vou transmitir isso Pois é importante. Primeiro o pro CPF e gráfico. depois o CNPJ, cara. E as pessoas esquecem disso, né? Antes de ser empresa, Depois você é pessoa. CNPJ. E é isso que é a virada de jogo. Você é pessoa. E pessoas vendem para pessoas. Ah, pessoas vendem para pessoas, mas minha empresa vende para outra empresa. Tá, mas quem é o dono da empresa? É um robô? Não, não é um Saquei. robô. É um outro CNPJ, é Exato. um outro E, cara, CPF também. pegando do zero agora, um cara que não tem a oportunidade de fechar com alguém ali, ele não tem conhecimento, putz, cara, preciso, não tenho grana, eu quero começar a empreender. Como é que eu posso fazer o desenvolvimento da minha persona? Como é que eu posso fazer o desenvolvimento da minha marca agora? Pensando em tudo isso que você explicou pra gente agora. Pesquisa. Primeiro, se você vai começar a empreender, bom, será que esse produto vai ter uma aceitação? Tá, então tudo é base de pesquisa. Antigamente você saía, ia no centro da cidade, tinha aquele pessoal lá parava você para fazer pesquisa, para ver se você conhece tal marca ou isso, se você usou tal produto. Hoje em dia é no digital. Primeiro você faz uma lista e dispara para 100 pessoas, entre homens e mulheres. Tá, a aceitação maior foi para o público feminino. Tá, agora eu vou reestruturar as perguntas voltadas para o público feminino. E já começa a fazer uma seleção de 20, de 15 a 25, 30 anos, de 30 a 50 anos. Aí você vai receber essas informações, você vai fazer uma análise, assim, bom, é esse público aqui que vai ser o meu público consumidor. Que não é a mesma coisa. E é muito interessante isso que você falou. Porque se você pega de uma calça, você tem uma calça que o seu público é uma menina de 13 anos. Você tem que fazer um anúncio para quem? Você tem que fazer. Primeiro você tem que despertar o desejo da menina querer usar aquela calça, mas você tem que convencer os pais dela, porque o público que paga é os pais. Ou seja, o tomador de decisão. Então você tem que entender. Você tem que despertar o desejo na adolescente para adolescente, para começar a aperrinhar os pais, você eu quero, eu quero, eu quero. Daí aí você solta faz uma campanha para os pais, falando, bom, essa calça é uma calça que é outro tipo de argumento. Para a menina, você vai usar o argumento que ela vai ficar bonita, todo mundo na escola vai elogiar ela. Os pais querem saber disso? Não, os pais querem saber se a calça vai durar, se a calça vai, na primeira lavagem, vai desbotar. É isso que os pais querem saber. Ele consegue ficar com isso aqui? Isso aqui dá pra arrastar no chão? Que eu era moleque, eu era danado, velho. Cara, e é bem legal.
E é bem legal isso. Se você repararem começar a reparar no comercial de carro, existem dois tipos de comerciais. Um que é para o público feminino e outro para o público masculino. Quando é para o público feminino, para despertar a vontade da mulher comprar o carro, só de beleza. Assim, bom, aqui você vai ter espaço para guardar tal coisa, é um carro com design tal, bonito. Para o público feminino, para o público masculino, já vem falar, a abordagem já é segurança, totalmente, se é o exemplo Corolla, que é vendido mais para pessoas que têm família. Segurança, estabilidade, é outra comunicação. Exato, faz total diferença isso também, né? Eu saber que você vai falar ali e o que você vai atrair e as dores de cada um, né? Que nem sempre quem tá comprando é a pessoa que vai usar aquilo. Real. E, cara, teve um... Mano, eu tô fugindo de todo o escopo aqui, cara, mas você tem que aproveitar aqui seu conhecimento. Mas, cara, teve um vídeo que era o da água. Cara, aquilo ficou na minha cabeça de um jeito, de verdade. Tipo assim, mano, como é que você vai vender água por um preço mais caro? Como é que você vai aumentar o preço? É água. Todo mundo vende água, todo mundo já tem água. E o Brasil é um país rico em água. E aí eu, trocando um pouco essa parte, vamos colocar em outro nicho, um nicho um pouco mais complicado. Curso de inglês, cara. Hoje a gente está lotado de curso de inglês. Então, na sua opinião, assim, cara, como é que você acha que poderia ser reestruturado isso, trazer uma nova imagem, assim como você fez com a questão da água? Tá, o inglês é uma língua conhecida mundialmente. Primeiro, como que você vai se destacar por curso de inglês? Você tem que, primeiro, não adianta você querer falar do método. A pessoa não quer ver método. Porque método é a parte técnica. Você não vende pela parte técnica, você vende pelo seu resultado. Agora, se você falar que a pessoa não vai, exemplo, ter sofrimento de aprender, já é outro tipo de linguagem, pode ser um diferencial. Porque hoje muitas pessoas, principalmente adolescentes, não gostam de estudar. E o estudo acaba sendo um sofrimento para ele. E você começa a fazer uma divulgação que ele vai aprender naturalmente, sem sofrimento, sem precisar ficar ali. Não é que a pessoa não vai precisar de dedicação, é diferente. É diferente a dedicação de sofrimento. E o método de ensino hoje está muito evoluído. Tanto é que você vê muitas escolas, eu já vi algumas, se não me engano, até a FISC, FISC ou Wizard, não lembro, que inventaram até uma caneta para ajudar a fazer a tradução de algumas palavras. E acontece, não adianta você pegar ir com um método de ensino arcaico e aí nós estamos vivendo na era você falou, né? Você quer usar uma comunicação de antigamente e tentar aplicar ela hoje, na geração da ansiedade, né? O moleque hoje quer as coisas para ontem, né? Sim, hoje os adolescentes vivem no smartphone, nos tablets, começa a ensinar eles o cotidiano deles como fazendo inglês. Bom, você vai falar com seu amigo, primeiro vamos passar todos os apps para inglês. Para você começar a se familiarizar com o inglês ali da parte do seu celular, que ele está tendo contato diariamente. Você já reparou, não sei se você é de game, jogar, mas muitos amigos meus que são viciados em jogar, aprenderam inglês jogando. Porque é algo. E aí já seria uma abordagem, né? Também a comunicação. E para ele poder passar você quer jogar videogame, que hoje tem muito dublado, né? Acabaram com a gente. Mas se você quer aumentar a sua jogabilidade, quer conversar com players do mundo inteiro, olha que chamada legal. Quer conversar com players do mundo inteiro? Aprenda hoje como conversar e como jogar online com pessoas do mundo inteiro. Cara, olha isso. Uma chamada assim seria sensacional. Me dê os preços, hein, galera? E essa geração, eles fazem amigos digitais. Eles não... É tudo digital. Tudo digital. Hoje ele falou, nossa, eu tenho 5 amigos, é? É diferente da minha idade, da sua idade, que ainda quer ficar ainda sentado. Pode. Cara, e pra terminar aqui, uma pergunta que me fiz. Gente, faça uma pergunta aqui no chat, tá? Não manda no meu pessoal, não. Cara, me perguntaram aqui. O que é a comunicação e o que é a paleta de cores? Ainda não está claro o suficientemente para eles.
Paleta de cores. Exemplo. Eu fiz a minha marca, minha logo, e eu coloquei como cor primária um Bordeaux, certo? Isso é a minha cor primária que eu vou estar utilizando em alguns detalhes. A paleta de cor, eu vou escolher uma paleta de cor terrosa. O que é a paleta de cor terrosa? São todas as cores que você tem de saturado. Então, dependendo da comunicação que eu venho a fazer, eu posso estar utilizando a minha marca com alguma cor terrosa. Que isso não vai descaracterizar a minha empresa. E por que veio essa parte da paleta de cor? Porque hoje em dia você tem muitas collabs. E se eu tenho collab e eu vou fazer uma parceria com outra empresa, eu não posso destoar dessa empresa e nem ofuscar ela. Então, para ter uma harmonia. Se você não está se preocupando, se você não se preocupa com o outro, você não vai conseguir fazer parcerias. E o que seria a comunicação? Qual foi a outra pergunta? Comunicação é a forma que você passa uma informação para o outro. Mas em quesitos de design, assim, eu acho que foi essa a relação que criou a isso. Mas aí é muito vago, né? Porque a comunicação pode ser desde a forma que eu apresento o meu produto, desde a forma que eu falo da minha empresa. Daí é muito amplo, né? Só a comunicação. Legal. Daí pede para mandar manda mais detalhado aí pra gente entender melhor a sua pergunta, então, Ju. Isso. Mas acho que o que ela quis dizer assim seria como que é a comunicação feita por cores, né? Que a gente conversou bastante disso. Como que é a comunicação feita por cores? Remetendo a isso, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça quando você falou foi aquele cliente, aquele de joias que você me mostrou, cara, e você fez só o nome da marca. Pum, vai, sei lá, Jefferson. Só que o modo que você colocou esse Jefferson, que você escreveu Jefferson, eu bati o olho ali e entendia que era sobre joias. Seria basicamente isso. Tá, entendi. Mas isso aí já é na parte da comunicação da criação. Vamos falar de joias. A joia, o que representa a joia para você? Status, é a autoestima. E qual que é o público que vai utilizar? O maior público é o feminino, né? E aí já entra a parte técnica. Se você for reparar nas grandes marcas de luxos, que o público é feminino, a tipografia, a fonte utilizada, geralmente são fontes mais com curvas, onde tem traços finos e alongados. E isso aí já entra a parte de associação. Bom, o que nossa cabeça, nossa mente vai pensar? Eu já vi outras marcas com esse mesmo estilo de fonte, dessa tipografia, e eu sei que isso é produto que custa X mil reais. Um produto de alto padrão. Então, isso já começa a ser registrado aqui dentro da cabeça. Então, por isso que quando você viu aquela logo, você teve uma associação a algo valioso. Sim. As joias. Que é a associação. Certinho. Não, boa. Bom, mais umas 5 perguntas. Gente, mandem aí as outras perguntas que eu vou adiantando aqui, ó. Me perguntaram, a logo tem que ser relacionada às metas da empresa? Ou ao propósito? Não, meta é a parte interna. Mas voltando à parte interna, acho que a logo seria mais, como você comentou, né? Um símbolo, algo que me represente, que talvez possa ficar mais fixado para as pessoas, né? Que nem o negócio da Nike. Isso. Qual que é o melhor CTA? Bom, Samantha, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Fala você primeiro, Clebão. Não, mas isso aí é agora, essa parte. Bom, para quem não sabe, CTA é o Call to Action, tá? Que é a chamada para ação. Aí, Samantha, ele vai depender muito do que você quer fazer, o que você quer que o seu cliente faça. Então, a Call to Action melhor é aquilo que representa melhor o que você vai entregar para ele. Então, um exemplo. Clique no link abaixo para aprender mais. Clique no link abaixo para comprar. Clique para saber mais. Então, vai depender muito. Clique para falar agora com o especialista. Então, vai depender muito do que você está trazendo. Isso aí é perigoso. Falar agora com esse especialista. Aí você clica e não tem Acontece. O atendimento está completamente desfalcado da empresa. Agora depois a culpa é do tráfego.
O público tá errado. E boa, acho que essa daqui vai para nós dois. O nicho de inglês, vale a pena insistir? O que você acha, Clebão? O nicho de inglês, vale a pena insistir? Já tentei com mais de 5 agências e não deu certo. Insistir? Vale, porque tudo que é conhecimento, nós estamos na era do conhecimento e sempre é o público, talvez, a começar a fazer uma análise para quem está sendo divulgado. Por exemplo, se você começa a divulgar para os pais que é importante o filho dele, desde os 5 anos, entrar numa escola de inglês para ser um bom profissional no futuro, você tem que falar para os pais, e não para a criança de 5 anos. Você tem que falar para quem vai pagar a conta, o boleto, a mensalidade no final do mês. Aí, volta, mais uma vez, as duas comunicações. Primeiro você tem que convencer quem vai pagar. Primeiro você desperta o interesse do aluno. Se for adolescente, qual que é a abordagem que eu vou fazer para despertar o interesse do aluno, daquele adolescente, e aprender inglês? Bom, eu já despertei. Mas vai adiantar eu só despertar o interesse desse sem convencer o pai que vai pagar o boleto? Não vai, são duas comunicações. Aí eu venho para o pai e começo alguma abordagem para falar a importância que o filho dele tem que aprender inglês. E mais detalhe, e começar a colocar pontos positivos e pontos negativos, principalmente na era que nós estamos de apps. Os apps hoje prometem que você vai aprender inglês só escolhendo a palavrinha certa aqui dentro do celular, do smartphone. Não, isso não aprende. Não é só essa estrutura, tem toda uma estrutura e um estudo para ensinar uma língua para outra pessoa. Você não aprende o português em 1 ano. Nós falamos a língua portuguesa e falamos errado. Imagina se um smartphone vai te falar inglês. E fora as dificuldades, né, que são bem objetivas. O smartphone pode convencer o aluno a querer aprender. Cara, eu só vejo a galera desistir disso daí. É coisa de 10 dias, estourando e aí para. Bom, eu acho que na minha visão, cara, eu acho que hoje falta muito o conteúdo gratuito. Por quê? Quando você gera um conteúdo gratuito, que é o que a gente chama de qualidade ali direto, e você transforma a pessoa, a gente ativa o gatilho da reciprocidade. A reciprocidade está em todo mundo, cara, não adianta. Sim. Se eu chegar para você e te oferecer alguma coisa, você vai sentir que está em débito comigo, sabe? E aí você vai querer fazer alguma coisa por mim. E isso é natural do ser humano. É muito, é muito carnal, sabe? Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa desse cara. Putz, esse cara me ajudou, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí você fica nessa ânsia, o que eu posso fazer para ele? E o mesmo acontece no digital. Se você assiste uma aula online lá, se você gosta e tal, a pessoa te ajudou, você vai, talvez você não possa naquele momento, mas em algum momento você vai querer agregar para essa pessoa, sabe? Então, tipo, eu acho que é mais esquisito. Hoje em dia tá todo mundo batendo já direto em conversão, sabe? E comprar a palavra-chave, curso de inglês, o cara vai lá, gasta o clique e não converte. Enquanto você poderia estar gerando conteúdo, falando com esse cara depois de novo, com remarketing e trazendo para ele só soluções boas, sabe? Então, acho que seria nesse sentido. Isso aí que você falou faz todo sentido, a mesma coisa. Você fez alguma coisa, eu fiz algo de bom para você. Qual que é a palavra que é utilizada para agradecimento? Retribuir? É o obrigado. Sim, obrigado. Não, é obrigado. Se eu fiz algo para você, você fala, muito obrigado. Obrigado, você tem uma obrigação de fazer algo em troca do outro. Boa analogia essa, mano. Por isso que obrigado. Agora eu sou obrigado. Se você fez um favor para mim, agora eu sou obrigado a retribuir esse favor. Caraca, marketing total, fez sentido pra caramba. Isso tá vendo? Até nisso tem importância falar obrigado. Agradecer. Vender para não seguidores. Dá resultado? Faz sentido? Bom, essa aqui eu acho que é mais pra mim, né, Clebão? Mas aí se você quiser complementar. Mas volta mais uma vez. Você sabe, você pode vender para a pessoa que não está te seguindo, se você souber para quem que é o público. Por isso que existe campanhas para você pulverizar a marca, para você engajar a marca. Pra você, bom, agora eu quero atrair a atenção desse público. Você sabe qual que é a sua persona, você vai ir atrás dela, indiferente se é nas mídias sociais ou se é fazendo campanha externa. E outra questão também é que você pode atingir outras pessoas e elas passarem a te seguir, né? O conteúdo é tão bom que você passa a consumir o que é dela.
E, cara, isso já aconteceu comigo também. Eu segui um cara há muito tempo já, só que eu não gostava dele, sabe? Tipo, eu não gostava do Instagram do cara, velho. Eu odiava, mas eu reconhecia que o que ele ensinava era de muito valor. E eu acabei comprando o produto dele, eu não sigo o cara, não Uhum. comento, não olho nem as fotos. Mas eu comprei o produto dele. Por quê? Ele ofereceu tanta qualidade. É porque tem uma Exatamente, necessidade para exatamente. Que você. volta naquilo que a gente falou de novo. Que a gente tem que oferecer mais qualidade e resultados para depois ter alguma coisa em retorno, né? Bom, acho que acabou. Tem mais alguma dúvida aí? Alguém mais alguma pergunta? Vou entender como não. Então, gente, como prometido, no final a gente já tem um bônus aqui, tá? Para quem ficasse. Nós vamos soltar essa live lá no meu Instagram. E aí, as pessoas que mais comentarem, né? Se você comentar várias vezes lá, as pessoas que comentarem, a gente vai fazer um sorteio. E aí nós vamos sortear uma campanha, tá? Eu vou gerenciar uma campanha sua ali por 7 dias. Você vai ter a atualização, eu vou te dar o acompanhamento, a mentoria, vou falar o que você precisa fazer nesse tempo, tá? E, em contrapartida, o Clebão vai chegar junto ainda, trazendo pra gente aí um criativo já otimizado. Gente, é de muito valor isso aqui. Se vocês forem pesquisar o quanto que deve sair, é muito caro mesmo. Lembrando sobre criativo. A empresa tem que ter o manual da Bem marca para lembrado. ser seguido tudo isso aí. Porque senão Exato. senão não tem Então, já para que conversão. isso ocorra, caso você não tenha definido ali a sua persona, a sua paleta de cores e tudo mais, né? O Clebão vai te dar meio que uma mentoria ali para te ajudar a definir isso, tá? E aí, nesse início, eu posso. É para entender Exato. qual que é a necessidade, o que Isso. está E aí, nesse faltando na momento, eu empresa, posso te entendeu? ajudar também a impulsionar alguma coisa da forma correta para as pessoas que vão comprar o seu produto, tá bom? Clebão, Uhum. créditos finais, alguma consideração final aí? Pessoal, primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade, brigadão pelo convite. Foi massa pra caramba essa live. E ser autêntico. Se você acredita no seu negócio, se você acredita no seu projeto, seja autêntico. Pare de ficar se preocupando e analisando os concorrentes. Não que isso não seja importante, é importante para você ver como que está a situação do mercado, mas não copie o concorrente. Porque o concorrente, você só sabe o que está na vitrine dele, você não sabe o que está dentro da empresa. Às vezes ele está passando por dificuldade e você quer copiar ele e vai passar pelas mesmas dificuldades. Porque o problema das pessoas, de muitas empresas, é querer copiar o concorrente, mas o concorrente é vitrine. Ele mostra o que ele quer. Você não sabe como realmente está dentro da empresa dele. Exatamente. Então, a autenticidade, se você acredita no seu projeto, procure bons profissionais para estar executando. Se você vai começar do zero, já começa da forma correta. Se já tem um projeto em andamento, dá um passinho para trás, saia um pouco, tenha uma visão mais ampla para ver se está no caminho certo. Porque é muito complicado quando a empresa está há muito tempo e só patina, e o proprietário, o empreendedor, não consegue respirar e falar, opa, algo de errado tem aqui. O que está acontecendo? Qual é a comunicação que não está dando certo? Então, e principalmente, Autenticidade seja muda tudo, né? autêntico. Eu falo bastante disso para meus clientes também. Então, Clebão, cara, muito obrigado mesmo por ter participado aí da live. Eu sei que sua agenda é super corrida, ter separado aí pra gente. A gente tinha combinado 1 hora, mas a gente ficou 1 hora e meia aqui. Conteúdo riquíssimo. Cara, Não tem problema, riquíssimo foi mesmo. muito gostoso. Assim, eu acho que agregou muito, principalmente para mim. Muitas coisas que eu não sabia, anotei muita coisa aqui e são coisas que realmente mudam o jogo. Muda na hora de você começar ali, muda na hora de você iniciar o seu negócio, que nem você falou, já com o pé direito da forma correta. Então, cara, gratidão mesmo. Conteúdo riquíssimo. E qualquer coisa, só aceito outros convites e vamos passar informação para a galera, porque nesse mercado, nesse nosso É ramo, isso é aí. muito E, carente gente, de lembrem de informação. comentar lá, tá? Para quem quiser participar lá do nosso sorteio, vai ser uma campanha e o auxílio do Clebão. A gente vai passar tudo por vocês ali, a gente vai chamar no direct o ganhador. Então, basta comentar o máximo de o máximo de vezes que você conseguir lá para você ganhar, tá? Já teve uma que ganhou, ela não tá aqui agora nessa live, uma cliente minha. Ela ganhou e já tá colhendo muitos frutos disso.
tá faturando já, conseguiu implementar lá na marca dela e tá dando muito resultado. Que massa. Então, é só comentar que a gente vai ajudar vocês aí, beleza? Gente, obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.